Simões, 2 baita reforços, na minha modesta opinião. Matheus Henrique era titular absoluto e o João Marcelo também era, né? No momento que machucou, né? Era titular absoluto. O Romano, dificilmente o Cruzeiro conseguirá um reforço do nível do Matheus Henrique. Ah, com certeza. E não deixa de ser um reforço, por mais que entre aspas, né? Mas ele não joga há um tempo considerável. E o Cruzeiro se acertou sem ter o Matheus Henrique. Não é que ele atrapalhasse, não, muito pelo contrário. Mas é que o time deu liga num momento em que ele já estava machucado. E agora vai ter que pedalar e pedalar muito para poder recuperar essa condição de titular por um aspecto muito simples, Romano. Eu enxergo como o cara que substituiu o Matheus Henrique, o Lucas Silva. Sim. E o Lucas Silva tá jogando bola demais. É o capitão do time, é a liderança. Vive o seu melhor momento com a camisa do Cruzeiro. Superior até mesmo àquele que ele teve em 13, 14, quando foi bicampeão brasileiro e acabou vendido ao Real Madrid da Espanha. Então, quer dizer, o Matheus Henrique vai ter que pedalar muito, mas de toda forma a gente pensa o futebol hoje com as 5 substituições, né? Sim. Um time não tem 11, tem 16, com certeza. E o Leonardo Jardim, por mais que no início ele tenha tido ali, demorasse a substituir, aconteceu em alguns jogos, mas ele já tá mudando um pouquinho esse aspecto, né? Essa situação. Então, quer dizer, baitas reforços que o Cruzeiro terá. Matheus Henrique, João Marcelo e tem mais um, tá? Que é o Japa, né? Que praticamente não foi usado na primeira parte da temporada e que também agora tá voltando e é um jogador polivalente que exerce várias funções. Quer dizer, é um Cruzeiro ainda mais forte e que ainda terá reforços, né? Esses jogadores aí, esses 3 jogadores, pelo menos aí, que o Cruzeiro busca no mercado. E isso é ótimo pro Leonardo Jardim, mesmo com o Cruzeiro não disputando uma competição internacional, né? Que o caso ele estava na Sul-Americana, mas a gente vai ter uma sequência de jogos importantíssimas aí, com Copa do Brasil, com Campeonato Brasileiro. Eu estou muito curioso para saber o que a CBF vai fazer com essa turma que está disputando o Mundial, se vai encavalar jogos, e aí você corre o risco de ter partidas muito próximas. Eu estava vendo uma entrevista do Abel Ferreira no Mundial, e ele falando sobre intensidade, né, e tudo mais. Foi até logo depois do jogo contra o Porto, se não me engano. Ele falando, mas agora a gente teve tempo para poder treinar, né? Porque no Brasil você tem um jogo a cada 3 dias. E tem um ponto, né? Porque a 12ª rodada, os jogos de Botafogo, Flamengo, Fluminense e Palmeiras já foram adiados na 12ª rodada. Pois é. E os jogos da 13ª, eles também não estão marcados ainda. Os jogos dessas 4 equipes, por quê? Porque a 13ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, ela começa um dia antes da final dessa Copa do Mundo de Clubes. Porque começa o Atlético, por exemplo, joga dia 12 à noite com o Bahia em Salvador, 9 da noite, de um sábado. A final vai ser no domingo, dia 4 horas da tarde, dia 13. Que é o dia que o Cruzeiro recebe o Grêmio no Mineirão, 8h30 da noite. Sim. Então, a CBF não poderia marcar os jogos desses 4 clubes por uma razão muito simples. E se ele for finalista? E a gente pode ter até 2 brasileiros como finalista, né? Porque o Palmeiras, Botafogo e Fluminense estão de um lado e o Flamengo do outro. Né? E se ela marca o jogo e o clube é finalista, ela teria que adiar o jogo e ela mostraria também não ter confiança nos filiados dela, né? Então, quer dizer, aí já são 2 rodadas, fora os jogos adiados dos clubes que vão jogar o play-off da Sul-Americana. E essa turma tem Atlético, Bahia, Vasco e Grêmio, não é isso? Isso. Então já é um número considerável de jogos também. Quer dizer, um universo muito grande de jogos adiados. O Cruzeiro não vai viver isso. O Cruzeiro não vai viver isso e muito pelo contrário. Pode tirar proveito disso. Por quê? Porque os seus 2 concorrentes principais ao título, na minha opinião, que são Flamengo e Palmeiras, vão ter um calendário muito difícil, muito complicado e uma maratona de jogos na segunda metade da temporada.
Tá? Então, assim, o Cruzeiro também só vai ter decisão Copa do Brasil e Brasileiro, porque o Cruzeiro, para poder competir com esses dois times, o erro tem que ser muito próximo de 0, né? Porque são equipes muito fortes, mas de toda forma pode se beneficiar desse calendário maluco aí que Flamengo e Palmeiras principalmente terão nessa segunda metade da temporada do futebol brasileiro de 2025. E vai ser uma loucura, um negócio assim, fora do comum o que vai acontecer.